Não fique triste. Não fica desesperado pelo futuro. Não fica desesperado com o que você vai colher, com o que você vai plantar e com o que você vai regar. Porque afinal, quem faz crescer é Deus, não é mesmo? E não se preocupa, porque Ele tá cuidando de tudo. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com o que a gente vai plantar, ou que planta, ou que a gente vai colher. Porque, irmão, a gente for olhar para a Bíblia, para o Antigo Testamento, as pessoas de antigamente, elas pediam a Deus e faziam o que precisa ser feito. Elas pediam a Deus e elas tinham certeza que aquilo era aquilo. Igual, meu irmão, Josafá foi um rei de Israel. Ele pediu a Deus, ele pediu o poder de Deus, a ajuda de Deus, o auxílio de Deus para uma batalha. E Deus falou para ele: avance, só que fica parado na frente do inimigo, que eu te darei a vitória. Já parou para pensar agora a gente? Já parou para pensar que Deus dizendo para a gente avançar e ficar parando na frente do inimigo? A gente pergunta: por que, pai? Com que, pai? Que a gente vai fazer o quê? Mas Deus está te dizendo: avance, que Ele cuidará do resto. A gente não precisa ficar desesperado por aquilo. Porque a gente fica tão preocupado, tão desesperado, que a gente pega as espadas, a gente vai se preparando tanto para uma batalha que Deus já disse que tá ganha. Mas tem que avançar, irmão. Mas não se preocupa. Às vezes a gente fica se preparando tanto, perguntando tanto. A gente fica se preparando. Como que é se preparar? É perguntando a Deus se qual é a direção, qual é isso, qual é aquilo. Mas Deus está te dizendo: avance e pare na frente do inimigo, que eu darei a vitória. Que eu darei a vitória. Ele não diz: pega as espadas, ataque. Não, avance e fica parado, que eu darei a vitória. A gente fica se preparando demais para uma batalha que já foi ganha. Então por que se desesperar, irmão? Não se desespere agora. Às vezes a gente fica triste, desanimado. Fica. Às vezes, irmão, você. Você duvidava do mundo. Você questionava o mundo. Se aquilo poderia ser feito. Se o seu milagre, o seu propósito poderia ser feito. E o mundo disse não. E você começou a duvidar do mundo. Aí você foi perguntar a Deus se poderia ser feito. Ele disse que sim. Mas agora, irmão, você está duvidando, nós está começando a duvidar de Deus, mas ele disse sim. Nós duvidava do mundo se aquilo poderia ser feito. E o mundo disse não, mas nós duvidou do mundo. Mas nós duvidou de Deus, o único que segurou a nossa mão quando a gente estava caindo e que segura a nossa mão. E eu não tô aqui para te julgar, não, irmão, não é nada disso. Eu tô para te dizer, irmão, Deus está te dizendo que Ele está contigo. Então, olha para Deus mais uma vez. Não olha como um olhar que Ele é qualquer pessoa, ou que Ele é qualquer pessoa que fala assim: não, eu tô contigo para qualquer coisa, ou fala uma palavra para motivacional, sabe? Não, irmão, Deus, Ele vem na nossa vida para viver, para estar conosco. Não, Ele vai fazer o milagre chegar, mas para viver conosco, irmão. Então nós precisamos descansar em Deus. Descansar em Deus. Deus disse para avançar e para parar na frente do inimigo. Às vezes a gente se questiona se é para avançar e se lá a gente vai ter que negociar, mas Deus tá dizendo: avance, descanse, que eu darei a vitória. Tá entendendo, irmão? Então descanse, irmão. Mas não se preocupe se você vai colher ou se você vai plantar, regar, porque é Deus que dá o crescimento. Mas não deixa de fazer também, não. Mas não se preocupa, porque se o rei Josafá não tivesse avançado, o inimigo ia vir e ia atacar ele. Sim,
Deus poderia ter dado a vitória, mas Deus disse: avance. E se Josafá não tivesse avançado? Josafá não se preocupou em avançar, ele só avançou. E sabe como que ele se preparou? Ele foi louvando a Deus. Ele não levou espada, não. Ele foi louvando a Deus. Então, irmão, a gente fica se preocupando demais, questionando demais, quando a nossa arma, irmão, tem uma palavra, irmão, onde diz: o homem é mais forte orando do que procurando armas. E que armas são essas? As armas que podem vencer a batalha. As armas que ao nosso ver, pode vencer a batalha. Mas Deus que vai fazer vencer essa batalha. É Deus que dará a vitória. Então nós precisamos orar a Deus. Precisamos confiar. Porque, irmão, se a gente orar e não crer, irmão, como que a gente vai ver, irmão? Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não pode ver. E às vezes a gente fica questionando Deus, o único que está conosco. O único, irmão, que sempre estará conosco. E Ele sempre está contigo. E Ele está aqui para te lembrar que Ele te ama tanto, que Ele sempre está contigo. Que Ele te ama tanto, 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 que Ele morreu na cruz por nós. Por cada um de nós, irmão. Por cada um. Ele te ama tanto, irmão, que Ele nunca te deixou. Ele nunca vai te deixar. Ele esteve, está, estará contigo. Então não desista agora. Não se preocupe, irmão, porque Ele está cuidando de tudo. Deus veio aqui, irmão, dizer que Ele te ama muito. Mas olha para Ele mais uma vez, irmão. Olha para Ele. Você fica olhando pro mundo. Aí você fica aqui, você chega aqui, ó. Ei, você pode fazer isso dar certo? Será que isso é possível dar certo? Mas aí, irmão, o mundo diz não. E Deus está te dizendo: não é possível, filho, não é possível. Eu vou fazer dar certo. E a resposta é tão simples, mas tão simples que a gente tenta ignorar essa resposta. A gente fica olhando para o mundo todo e o mundo todo diz não. Mas Deus pode tá fazendo isso para que você olhe para Ele e vê o que Ele está dizendo. Ele está te dizendo que Ele te ama muito. Então por que se preocupar? Às vezes a gente fica se preocupando, mas Deus está cuidando de tudo. Às vezes. E quando você caiu, você tá aqui ainda de pé, não tá? Foi porque Deus te ensinou. Ele não te ensinou quando você caiu? Então, olha, irmão, Ele te ensinou quando você caiu. Ele te levantou. E você aprendeu alguma coisa, não aprendeu? Então, irmão, se você cair de novo, Ele vai te levantar. Ele vai te ensinar. E Ele vai te levantar. E Ele te dará a vitória. Mas Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar. Ele é pai, afinal. Porque Ele poderia te dar a bênção agora. Mas se você cair agora, se Ele te der e você não conseguir suportar. Diz: ah, eu consigo suportar. Ele sabe. Ele é o nosso pai, irmão. Então não se preocupe, irmão. E daqui não é pra te julgar, não. Ele veio pra te dizer que Ele te ama, irmão. Olha pra Ele mais uma vez. Olha pra Ele, irmão. Às vezes a gente fica questionando Deus, será que Ele tá conosco? E Ele fica olhando pra nós e diz: filho, por que você tá perdendo a cabeça com isso? Eu sempre estarei com você. Eu sempre estarei. E Ele não quer que a gente fique perdendo a cabeça. Ele quer que a gente descanse, irmão. E a gente não consegue entender isso. Mas Ele quer que a gente descanse. Na verdade, Ele é pai, irmão. Ele quer que a gente descanse. Mas precisamos descansar. Precisamos olhar para Deus. Onde você se vê daqui a 10 anos, daqui 5 meses, daqui a 1 ano? Você quer estar com Deus, não quer? Então, por que não agora? Por que lá, não agora? O que está te impedindo de estar com Deus? E Deus está te dizendo que não existe nenhuma barreira.
Não existe nenhuma barreira pro amor de Deus. Você que tá com um pensamento longe, mas não existe nenhuma barreira que possa impedir o amor de Deus na nossa vida. Então olha para Deus, olha pro amor dele. Porque o amor dele é infinito. É grande, irmão. E ele nunca vai te deixar. Quando você cair, ele te levantará. E você levantará mais forte ainda. E se você cair, pode ter certeza que é Deus querendo fazer algo ainda maior. Então, irmão, às vezes ele vai te ensinar. E tá tudo bem, irmão. Você não vai receber sim toda hora. Nem não toda hora. Porque se todas as vezes a gente pudesse saber que hoje, amanhã e depois da manhã a gente sempre viveria o mesmo, como que a gente ia ver o dia bom, irmão? Porque se a gente vê só o dia bom, como que a gente ia ver o dia ruim para aprender com dias ruins? E se ao invés de ser só o bom, a gente, ou só o ruim, a gente não ia ter, sabe, irmão? A gente não ia ter esperança que a gente ia viver o bom. Então, irmão, ninguém sabe o amanhã, mas o amanhã não pertence a mim, nem a você, não pertence a ninguém, somente a Deus. Então não se preocupa. Tá entendendo que Deus criou o céu e a terra? E Ele te criou também. Ele criou o mundo e tudo, irmão. Ele está com você. Ele está com você. A verdade é que Ele está com você. Você fala para Deus: Deus, eu vou avançar, mas eu quero que você está comigo. Eu quero que você esteja comigo. E a resposta dele é que Ele está com você. E agora? Você vai ficar parado? Você vai ficar se perguntando se Deus está contigo? Se Ele te disse que Ele está com você? Então, irmão, o vídeo já tá ficando longo. Mas, irmão, olha para Deus mais uma vez e descanse. Às vezes não vai ser no barulho que Deus vai negociar, irmão. Às vezes a gente pensa que a presença de Deus está no barulho. Tá em a gente ouvir, irmão. A gente ver, a gente sentir. Mas Deus está conosco, mano, irmão. Ele quer te dar paz. Mas basta você aceitar essa paz. E você aceita ela hoje? Você aceita essa paz de Deus hoje? Na Bíblia, Deus fala da paz dele. A paz que excede todo entendimento. Mas você quer essa paz? Não é se a gente querer, a gente conquistar, a gente não merece, irmão. Mas Deus tá te dizendo, Ele tá te dando a paz, mas você aceita essa paz? Então, irmão, olha para Deus mais uma vez. Espere em Deus, descanse em Deus. Não é ficar de bunda pra cima, não, irmão. Avance, mas espere em Deus. E se esse vídeo falou com você, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que essa mensagem se espalhe através do YouTube. E que Deus te abençoe.